Então, vamos direto ao nosso ponto, né? Escolhi tratar hoje de um tema que vem há muito tempo causando muita dificuldade de ambos os lados, de quem contrata e de quem vende para o poder público. E quando eu falar em poder público, desde já eu estou associando as estatais, Sociedade de Economia Mista e empresas públicas, e também as entidades do chamado Sistema S, SESC, SESI, SEBRAE, SENAC, enfim, etc. Eu não posso deixar de agradecer ao Grupo JML também pela divulgação desse nosso encontro, um parceiro de longa data e sempre juntos desenvolvendo projetos da mais alta competência, ao qual tenho orgulho de seu corpo docente participar. Muito bem, o tema dessa semana é a inexigibilidade de licitação para contratação de objetos, aquisição ou serviço que seja comercializado em caráter de exclusividade. Muitas dúvidas acabam assolando os corredores dos órgãos públicos e também das empresas em razão dessa espécie de afastamento do dever geral de licitar. Empresas, às vezes, não sabem muito bem como demonstrar a sua exclusividade, e muitos órgãos também, muitas vezes, não sabem como instruir adequadamente o nosso processo. Como esse é um tema um pouco mais complexo, e a nossa ideia desse encontro semanal é ser um encontro mais suave, mais curto, para que não prenda muito os nossos seguidores, os profissionais que estão em horário de expediente nesse momento, eu vou dividir esse tema em duas etapas, começando nessa semana e nós vamos concluir na semana que vem. Nessa semana, hoje, nós vamos tratar de como se enquadra, o que é a inexigibilidade, as espécies de exclusividade e como se enquadra essa exclusividade em relação à justificativa de preço, que também é uma tarefa extremamente difícil de lidar. E na semana que vem, inclusive, nós já vamos abordar essa temática já sob o enfoque da nova instrução normativa do Ministério da Economia, da Secretaria de Desburocratização, a número 73 de 2020, que revogou a anterior 5 de 2014 e que trata das atividades de pesquisa de preço. Na nova instrução normativa há uma inovação que poderia ser melhor, mas eu já considero importante, nós vamos comentá-lo, sobre como se justifica preço na inexigibilidade de licitação e, em alguns casos, também de dispensa de licitação. Mas, como disse, essa questão da justificativa de preço eu vou deixar para abordá-la na semana que vem, para que a gente não estenda demais o nosso trabalho. Muito bem. A exclusividade é a hipótese de afastamento do dever geral de licitar por ausência de competidores. A norma, já eu vou passar a sua leitura, ela trata lá, vou começar com base na Lei Geral de Licitações e depois eu faço os comentários pertinentes à Lei 13.303 de 2016, a Lei das Estatais, e ao regulamento do Sistema S. Pois bem, a norma, ela trata lá no caput do artigo 25 da Lei 8.666, que é inexigível a licitação quando for inviável a competição. Portanto, o caso da exclusividade é o fato de que a inviabilidade de licitação decorre da absoluta ausência de competidores. Por absoluta ausência de competidores, nós não podemos entender só existir um. Às vezes, eu só tenho um, mas a competição é possível. Dou um exemplo muito simples. Imaginemos que uma prefeitura do interior do país, pequenininha, tem lá uma pequena frota de automóveis oficiais e precise adquirir combustível para movimentar essa frota. Na cidade, só existe um posto de gasolina e o posto de gasolina mais próximo ao alternativo fica a 25 quilômetros de distância desse posto de gasolina que se encontra
na cidade. Ora, nesse caso, a licitação ainda assim é inexigível, porém não por exclusividade. Não significa que aquele posto, que é o único da cidade, ele tem exclusividade. É porque outros empresários não quiseram abrir concorrência e instalar outros postos de gasolina, outras bandeiras não quiseram concorrer com a bandeira já existente naquela cidade. Neste caso, a inviabilidade de competição, ela se daria apenas com fundamento no caput. A competição ela é inviável. É desnecessário determinar que este posto de gasolina é a única proposta vantajosa possível. Pois se eu imaginasse que o posto de gasolina, localizado a 25 quilômetros de distância, poderia sair vencedora de uma eventual licitação pública, nós teríamos uma circunstância absolutamente teratológica. O automóvel ele segue, anda 25 quilômetros para ir para o posto, abastece, retorna já tendo que voltar, porque já gastou 50 quilômetros de combustível. Então, é uma visão completamente equivocada. A exclusividade de fornecimento, ela se dá quando, em razão de acordo ou contrato de representação comercial, só a um é deferido o direito de distribuição e comercialização daquele produto. Vamos ver o que diz a Lei 8.666, lá no seu artigo 25, quando trata dessa especial hipótese de inexigibilidade de licitação. Eu vou acompanhar aqui na lei. Já recomendo que para as próximas eu vou disponibilizar pelas redes sociais, com o apoio do grupo JML, da editora JML, o livro de legislação completo, o e-book, de modo que vocês tenham condições também de nos acompanhar a cada semana. Não diz o inciso 1º do artigo 25. Vamos começar pela cabeça do artigo, pelo caput do artigo. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, aí vem o inciso 1º, para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Eu vou lendo aos poucos. Ponto. Então, o primeiro ponto é que sempre que for inviável a competição, qualquer que seja o motivo, a licitação será inexigível. Em especial, então, os incisos do artigo 25 são meramente exemplificativos. Em especial, no caso da exclusividade de fornecimento. Notem que a norma ela fala quando gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. O que é a exclusividade? A exclusividade de fornecimento é um direito subjetivo, é um direito de natureza civil, subjetivo, de colocar em circulação comercial determinado bem ou serviço. Muito embora o inciso 1º fale em aquisição, é claro que é possível, e há inúmeros casos, de serviços que são prestados em caráter de exclusividade, muitíssimo frequente no segmento de treinamento na área de TI e comunicação, em que o detentor do código-fonte, da propriedade imaterial do sistema, é o exclusivo para dar treinamento justamente nesse sistema. Nesse caso, eu só não capitularia, enquadraria na norma no inciso 1º, apenas na cabeça do artigo 25, caput. Pois bem, então retomando. O que é a exclusividade? A exclusividade é a situação na qual uma determinada pessoa, física ou jurídica, detém o direito subjetivo de colocar em circulação comercial o bem ou o serviço. Muito bem. Vamos a um exemplo prático para simplificar. Cláusula comum em contratos de edição, em que o autor escreve um livro e a editora, para colocar em circulação, ela recebe a transferência dos direitos de distribuição e comercialização por parte do autor.
O autor tem os direitos autorais e cede à editora, por determinado prazo, os direitos de comercialização e distribuição. Então, o professor Luiz Cláudio Chaves escreveu um livro, a editora JML publicou, estamos com uma obra nova publicada, Gerenciamento de Riscos nas Contratações Governamentais. Então, a JML tem os direitos de comercialização dessa obra. Ela pode decidir distribuir para inúmeras livrarias. Não seria caso de inviabilidade de competição, porque as livrarias poderiam disputar um eventual torneio licitatório. Ela pode designar uma livraria para vender no país inteiro. A livraria Dias e Dias Parado Editores. Então, só esta é que teria autorização do detentor do direito de distribuição em comercializar o produto. E ela pode também vender com exclusividade para si. Ela pode resolver não distribuir para qualquer outro vender. Então, há algumas hipóteses. E ainda pode, uma última situação, ela distribuir esta exclusividade regionalmente. É um exemplo. Então, vamos lá. Na primeira situação, a editora tem os direitos de distribuição e resolve que só ela vai vender no país. Ela não vai transferir a possibilidade de nenhuma editora botar esse livro na prateleira. Então, ela é exclusiva. Recebeu esse direito de comercialização do autor. Segunda situação, a editora recebe do autor a autorização de comercialização e a editora transfere para várias livrarias venderem. Não é caso de exclusividade, porque várias livrarias poderão disputar o objeto. Terceira situação, a editora resolve entregar para uma única livraria o direito de comercialização daquela obra. Eu tenho uma situação de inviabilidade fática de competição. É como se eu tivesse um campeonato, quisesse instalar um campeonato de futebol num país, um campeonato regional, onde só tem um time. Não tem contra quem esse time disputar o torneio. Então, a competição jamais existirá. Pois bem, então, nesse caso, eu tenho o caso típico da exclusividade. Tenho ainda a outra opção, a quarta hipótese. A editora transfere para uma livraria em cada estado da federação. Então, vai ter uma livraria que vai vender no estado do Rio de Janeiro, outra que vai vender em São Paulo, outra que vai vender lá no Maranhão. Quem vende no Rio de Janeiro não pode vender fora do Rio de Janeiro. E quem vende fora do Rio de Janeiro estará impedido de entrar nesse mercado. O que significa dizer que até existem várias livrarias, vão existir 27 livrarias, mais a livraria do Distrito Federal, mas quem comprar dentro daquele estado só vai poder comprar dentro de um único fornecedor. A competição também é impossível de ser estabelecida. Então, nós vamos conceituar que há duas espécies de exclusividade: a exclusividade absoluta e a exclusividade relativa. Na exclusividade absoluta, só tem um. Não tem outro que venda senão aquele indivíduo. Na exclusividade relativa, tem mais de um, mas pontualmente, caso típico de exclusividade territorial, naquele território, só aquele vai poder fazer a venda. E é uma terceira espécie que, na verdade, não é uma terceira espécie, mas uma variação da segunda, da exclusividade relativa. É uma variação, que seria a exclusividade transitória. Há casos, e o Tribunal de Contas da União já examinou casos dessa natureza, considerando absolutamente legal, frente ao princípio da livre iniciativa, em que o detentor dos direitos de comercialização do bem ou do produto transfere a exclusividade por período certo, por prazo certo, e às vezes por prazo certo e a determinado tipo de negócio.
O Tribunal de Contas da União, quem quiser, depois manda para mim o pedido nos comentários desse vídeo, ou pelas redes sociais, e eu encaminho inteiro o teor desse acórdão. O Tribunal de Contas da União examinou um caso muito interessante. Ele está num artigo que eu publiquei na revista do TCU, número 130. Número 134, corrigindo. Em que um laboratório farmacêutico concedeu uma exclusividade transitória a um distribuidor nos seguintes termos. Para esse distribuidor, expediu uma declaração de exclusividade com o seguinte teor: declaro, para os devidos fins, especialmente o do artigo 25, inciso 1º da Lei 8.666, que o distribuidor tal é representante comercial exclusivo deste laboratório para comercialização dos medicamentos A, B e C para a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba pelo período de 90 dias. Então, nesse caso, eu tenho uma exclusividade relativa, mas de natureza transitória. Ultrapassou 90 dias, ou é para outro cliente, a competição é perfeitamente viável. Pois bem, muita gente confunde a exclusividade com a representação comercial propriamente dita. Já tivemos casos em que, e envolvendo até mesmo uma editora, a editora expediu a seguinte declaração de exclusividade: declaro para os devidos fins que a empresa tal é representante comercial exclusiva desta editora para a comercialização da linha editorial Y. Indicou a linha editorial Y. E aí botou lá, um ponto parágrafo: outro sim, a editora se reserva o direito de, a seu critério, também comercializar a mesma linha editorial. Ponto. Datou e assinou. Vejam que nesse caso, foi até um caso que chegou a mim quando assessor jurídico de uma Secretaria Municipal de Educação. Nesse caso, a competição ela é possível. Pode ser até que, do ponto de vista pragmático, ela não ocorra. É o que o representante comercial que tinha essa declaração tentou alegar. Não, mas a editora não vai entrar numa licitação contra mim. Ok, que ela até não vai, você sabe que não vai, mas é possível. A hipótese de inexigibilidade é a hipótese de impossibilidade de realização do torneio licitatório. Então, nesse caso, o detentor do direito de comercialização, que é a editora, ela tem que se excluir da venda também. Quando ela diz: eu dou a exclusividade para fulano, mas me reservo ao direito de vendê-lo, então fulano não é o único. Tem o fulano e tem a editora. Não, essa é uma confusão que se faz muito. Não tem muito tempo, chegou a mim uma consulta pelas redes sociais, exatamente nesse sentido. A empresa tem a representação comercial de determinado produto aqui no país, de uma fabricante europeia, e tem parceiros comerciais aqui que facilitam a venda e a distribuição desse produto por todo o país. E ela se entende como exclusiva. Não, ela não tem exclusividade fática. Ela tem a representação comercial, mas ao transferir para terceiros a possibilidade de venda, ela deixa de ser a única e coloca mais 1, 2, 3, 4. Não, o que sugeri como solução é que ela passasse a expedir declarações de exclusividade de natureza transitória. Muito bem, vamos continuar aqui a leitura, porque nós vamos até como se comprova a comprovação da exclusividade, uma vez que nós já entendemos o conceito de exclusividade. Então, eu disse: para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, aí entra um detalhe importante: vedada a preferência de marca. O que quer dizer a norma é que a exclusividade não se dá em razão do produto, se dá em razão da solução técnica que o produto apresenta. Determinado produto pode até ser comercializado em caráter de exclusividade,
Mas se a solução técnica deste produto não for exclusiva, significa dizer que é possível a competição. Um exemplo simples. Nós, quando ministramos um curso ou proferimos uma palestra, um seminário, um congresso, a gente costuma usar aquele aparelhinho, aquele apresentador laser pointer, que fica passando os slides e tem lá o laserzinho para a gente fazer apontamento na tela. Pois bem, digamos que eu esteja usando um laser pointer da Targus e a Targus credenciou em caráter de exclusividade um distribuidor seu para vender no país aquele laser pointer. Então, vejam, o da Targus só pode ser comercializado por aquela empresa. Mas existem outras marcas que têm a mesma solução técnica, ainda que de formato distinto, com uma ou outra característica, mas existem vários outros, da Clone, da Microsoft, da Logitech e várias outras. Então, significa dizer que o objeto, a solução técnica, é perfeitamente disputável por meio de cotejamento de várias propostas, vários os fabricantes disputando aquela licitação para venda do apresentador laser pointer. No entanto, um exemplo interessante de solução técnica exclusiva. Em um órgão público do Poder Judiciário Federal, me chegou o seguinte questionamento do Departamento de Saúde desse órgão. Professor, nós precisamos comprar aqui para o serviço de fisioterapia do Departamento de Saúde um aparelho de ultrassom, e assim me chegou a consulta. E esse aparelho de ultrassom, ele é comercializado em caráter de exclusividade por uma determinada empresa. Não é caso de inexigibilidade, não é? Aí eu pergunto, eu não sei, porque nós não podemos fazer a exclusividade, a aquisição com preferência de marca. É preciso que aquele produto tenha uma solução técnica pertinente e relevante e que só se veja naquele equipamento. E aí eu perguntei, mas por que este e não outros? Porque sei, por experiência pessoal, que há inúmeros equipamentos de ultrassom que se usam em clínicas de fisioterapia. Aí ela diz o seguinte, é que este que nós estamos indicando é o único comercializado no país que atinge a frequência de uma determinada frequência. E esta frequência, segundo artigos científicos recentes, indica que o tratamento de lesões por esforço repetitivo em membros superiores é acelerado a recuperação do paciente em até 40%. Então, notem que, neste caso, eu tenho um motivo relevante, afinal de contas, eu tenho um equipamento muito mais proveitoso e cuja característica técnica, cuja solução técnica só se acha naquele. Então, não estou comprando o produto porque gosto daquela marca ou prefiro aquela marca. Não, ele tem uma solução técnica que é mais adequada e a necessária para a administração. E, portanto, nesse caso, estaria configurada a inexigibilidade de licitação. É isso que quer dizer sem preferência de marca. Quando se contrata um objeto em caráter de exclusividade, é preciso indicar que a solução técnica que ele apresenta é a única no mercado, que não há pares, não há concorrentes, ainda que de outras marcas, de outros fabricantes, mas que tenham a mesma solução técnica. Continuando. Depois do preferência de marca, aí entra a questão da comprovação. E aí a norma tem umas mentirinhas que a gente vai esclarecer. Devendo a comprovação de exclusividade, olha, isso é muito importante, porque a comprovação da exclusividade é o ponto crucial na instrução do processo. Se a empresa tem a exclusividade, mas não conseguiu apresentar a documentação adequada, se porventura pode inviabilizar a venda do produto e, eventualmente, uma vez realizada, pode até ser considerado ato à margem da lei. Então, vamos lá. Devendo a comprovação
de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio, eu vou dividir em dois esse ponto, do comércio, do local em que se realizaria a licitação. Então, primeiro ponto, ele diz que a comprovação de exclusividade deve ser feita por atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio. Não é verdade. Não há no nosso país nenhum órgão público ou privado que tenha por missão institucional e até condições técnicas de dizer que fulano ou beltrano é exclusivo no fornecimento disto ou daquilo. Os órgãos de registro do comércio, as juntas comerciais, apenas registram atos das empresas, das sociedades empresárias. A instrução normativa, se não me falha a memória, mas depois eu ponho na descrição desse vídeo os detalhes direitinho, a professora Keila Pinheiro, que me acompanha, por gentileza, anota para eu colocar na descrição desse vídeo. A instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio, se não me engano, é a 132. Repito, vou colocar a referência corretinha na descrição desse vídeo. Ele traz a seguinte redação, se não me falha a memória também, salvo engano, no artigo 11, que já repetia da Instrução Normativa 93 anterior. O texto é assim: as juntas comerciais não expedirão o atestado de exclusividade previsto no artigo 25, inciso 1º da Lei 8.666. Vai continuar o texto, mas eu vou mastigando ele. Então, já sabe que não vai vir um atestado ou uma certidão da junta comercial com o seguinte teor: certifique do fé que a empresa tal é detentora da exclusividade para comercialização do produto tal. Eles não vão dizer isso. Prossegue o dispositivo, limitando-se as juntas comerciais a expedir inteiro teor do ato arquivado. O texto parece estranho, eu explico. Então, as juntas comerciais não vão expedir a certidão de exclusividade de que trata o artigo 25, inciso 1º da Lei 8.666, limitando-se a expedir certidão de inteiro teor do ato arquivado, com a ressalva de que a veracidade do declarado é de responsabilidade do declarante. Explico. Eu dei aqui o exemplo da editora. A editora quer dar a exclusividade, e pouco importa se será absoluta, relativa ou até mesmo transitória, para uma determinada empresa. Então, ela vai dizer, vamos brincar de exclusividade absoluta. Ela vai dizer lá: declaro para os devidos fins que a empresa Dias e Dias Parado é representante comercial exclusiva desta editora para comercialização das obras tais de autoria do professor Luiz Cláudio Azevedo Chaves. Ponto. Este é o ato que o detentor da exclusividade vai arquivar na junta comercial. Por isso que ele diz, limitando-se a expedir inteiro teor do ato arquivado. Então, o documento que virá da junta comercial terá o seguinte teor: certifico e dou fé, é um cartório comercial, certifico e dou fé que a empresa Dias e Dias Parados depositou, registrou neste cartório comercial documento com o seguinte teor. Aí ele abre aspas e reproduz o inteiro teor do documento. Provavelmente ele vai colocar em anexo com cópia autêntica. Então ele não diz, a junta não diz fulano é exclusivo. A junta diz, aqui no cartório, nos assentamentos da empresa, tem um ato arquivado que diz que ele é exclusivo. E claro, pessoal, como não há nenhum órgão neste país que faça esse tipo de controle, não há nenhum órgão que faça o tipo de controle de quem vende e quem deixa de vender. A junta comercial não poderia expedir esse documento.
Logo, ela só pode expedir o documento que o detentor da exclusividade recebeu do detentor dos direitos de comercialização. O que significa dizer que a norma apenas pretende que a comprovação de exclusividade, na verdade, force que o contrato de exclusividade se torne público, porque uma vez que depositado em cartório, ele ganha domínio público. E público dentro do segmento a que pertence. Imagina, um fabricante qualquer poderia fingir ter dado uma exclusividade para uma empresa, mas não revelar para os seus concorrentes ou outros credenciados, para que ele não fique queimado, com a imagem arranhada perante os seus outros parceiros comerciais. Então, nesse caso, seria depositada na junta comercial, que ganharia caráter de publicidade. Uma publicidade naturalmente presumida, que a norma presume que, uma vez colocado ali nos assentamentos empresariais, aquilo se tornou público. Pois bem, então, a junta comercial não expede o atestado. Ela diz, alguém disse que esse cara é exclusivo e depositou esse documento aqui. Isso já é válido. Então, a detentora dos direitos de comercialização, ela vai expedir a declaração ou o contrato de comercialização exclusiva, e este que recebeu o distribuidor exclusivo vai na junta comercial e deposita essa declaração. Alguns autores, prefiro não nomeá-los, mas, de qualquer modo, ganham aqui o meu respeito, até defendem a ideia de que o órgão de registro de patente, me fugiu a sigla, órgão de registro de patente, INPE, não, eu esqueci qual é, não, INPE não é o de marcas e patentes, que o órgão de registro de marcas e patentes seria hábil para expedir atestados de exclusividade, o que também não é verdade. O Instituto de Marcas e Patentes, ele apenas pode determinar e certificar quem é o detentor da patente. Não vai dizer lá, eu, Luiz Cláudio, inventei um determinado equipamento, INPI, obrigado, Keila. Então, o INPI ele pode expedir uma certidão dizendo o detentor da patente deste equipamento é o Luiz Cláudio Chaves, mas ele não pode determinar se eu vendo sozinho, se eu dei para um vender, se eu dei para vários venderem, ou se eu entreguei para poucos venderem em caráter de exclusividade transitória ou regional. Ele não tem essa competência. Então, o que determina a comprovação é quem detém o direito de comercialização por contrato de representação comercial exclusiva, ter transferido ou não para terceiros esta representação comercial exclusiva e depositá-la na junta comercial. Muito bem. Aí ele prossegue e tem mais um probleminha aqui. Porque ele diz, atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação. Não é verdade. Ele está dizendo que a certidão da junta comercial deve ser da junta comercial do comprador, o que não é verdade. A Constituição Federal preza pelo princípio da livre iniciativa. E a empresa, a sociedade empresária, para atuar no seu segmento, ela, como obrigação parafiscal, ela tem que estabelecer os seus assentamentos comerciais no seu principal domicílio, no seu domicílio. Só vai ter assentamentos em outros estados da federação se ele tiver lá filiais. Aí ele tem que assentar lá também. Mas uma vez que ele está registrado, por exemplo, no Pará, ele pode vender no país inteiro. Então é uma incongruência exigir que a empresa, para vender no país inteiro, tenha que ter registro em várias juntas comerciais. Então, a junta comercial não expede a certidão de exclusividade, mas uma certidão de inteiro teor do dono dos direitos de distribuição, e é a junta comercial do domicílio do vendedor e não do comprador. Além das juntas comerciais, prossegue a norma dizendo o seguinte:
pelo órgão de registro do comércio do local em que se realiza a obra ou serviço, pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda por entidades equivalentes. Então, nós colocamos no mesmo bolo. Além da junta comercial, também pode ser expedidos atestados com essa finalidade por sindicatos, confederações ou federações patronais, empresariais ou entidades a ela equivalentes, ou seja, entidades que congreguem aquele segmento empresarial a que pertence o objeto tido por exclusivo. Muitos segmentos possuem isso. Para continuar no exemplo da linha editorial, nós vamos ter aí a Câmara Brasileira do Livro, que expede certidões, declarações e atestados dessa natureza. Então, uma distribuidora de uma editora recebe a exclusividade e, nesse sentido, pode ir à Câmara Brasileira do Livro, depositar essa exclusividade e a CBL vai expedir de volta essa declaração de inteiro teor. Bom, a Lei 13.303 de 2016 tem uma redação mais simplificada que a lei das estatais, e que a gente vai pontuar para já ir terminando aqui o nosso bate-papo. No artigo 30 da Lei 13.303, ele diz assim: a contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, igual o texto da Lei 8.666. Em especial, na hipótese de, aí ele bota lá, inciso 1º, aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Nada mais. Não trata da forma de comprovação. E, do mesmo modo, e eu aproveito para tratar no mesmo bolo, o regulamento do Sistema S. As entidades do Sistema S também são obrigadas a licitar, tem regulamento próprio, e diz lá, licitação, artigo 10. A licitação será inexigível quando houver inviabilidade de competição, em especial, inciso 1º, na aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros, diretamente de produtor ou fornecedor exclusivo. Em nenhum dos dois normativos, nós vamos encontrar uma definição de como se comprova a exclusividade. O que significa dizer que tanto a Lei 13.303 quanto o regulamento do Sistema S se aplicam subsidiariamente aos seus respectivos ditames e, portanto, a forma de comprovação é exatamente a mesma prevista no inciso 1º do artigo 25 da Lei 8.666. Atestados fornecidos de exclusividade pela junta comercial, no modo como eu explanei aqui. Um ótimo resto de semana para todos e muito sucesso!